Oi, gente! Eu sou Letícia Fenelon, sou aluna do 8º semestre de Medicina e hoje eu quero ter um papo aqui sobre o rumo que está tomando a medicina e como nós podemos mudar um pouco a nossa visão do que é a profissão, de como diante de todas as mudanças que estão acontecendo no nosso país, com a abertura de muitas faculdades, aumento da concorrência, aumento da produtividade. Eu saí um pouco das redes sociais, principalmente do TikTok, porque estava sendo meio tóxico. Eu ainda tenho alguns padrões de pensamento que são fixos diante do que eu via muito dos estudantes de medicina na época que eu assistia TikTok. Então, cria-se um padrão de que aquilo é a normalidade, né? O Brasil está em crise da educação médica, mas essa crise não é única do Brasil. A Índia enfrenta essa crise, bem delicado lá. A Inglaterra, eu não sei se a Inglaterra ainda está, mas até semestre passado eu tinha lido uma notícia em que ela realmente estava, os médicos estavam sofrendo uma desvalorização. E, inclusive, eu estava lendo um livro que eu parei, eu não cheguei a terminar esse livro. É um livro de um médico. Ele fala muito sobre esse padrão que acontece lá, sobre a crise que explodiu lá. Então, vemos que coisas se repetem. Então, eu acho que hoje em dia sempre foi. A medicina sempre foi como uma profissão. Não vai ser um lugar assim que é a sua inserção no trabalho, no mundo adulto. E a partir dele, você pode sim, eu acredito, ainda ter um pouco de romantismo, idealização de que você pode sim evoluir, alavancar, ser uma pessoa de sucesso, de acordo com sua definição de sucesso. Eu acho que não dá pra mais romantizar tanto a medicina e ver apenas ela como eu quero ajudar pessoas. Por muito tempo eu coloquei isso na minha cabeça e eu não queria me forçar a pensar que a medicina é uma profissão e é um lugar em que eu vou ter que atuar, ter responsabilidade e receber por isso. Porque tem a questão da humanização, né, do cuidado, mas ser a única coisa que sustenta é meio injusto. Então, eu tô tentando muito desconstruir esse pensamento, tá? Não no ponto de ser egocêntrica e não considerar o paciente, jamais. Mas não ser o único pilar que sustenta a nossa profissão, né? Esse ano eu tô lendo um livro que ele tá me ajudando muito nessa construção. Não é relacionado especificamente à medicina, que é esse livro da vida intelectual de Sertilanges. Ele é um padre, salvo engano, e esse livro ele fala, né, muito da questão do estudioso. Ele traz muitas ideias que são muito bonitas e que elas ajudam a ver de outra forma, porque assim, o médico tem que ter uma atualização constante. É necessário e, assim, demanda muito do intelectual, da necessidade, mesmo quando você está na prática, você sempre estudar. O que esse livro fala? Ele fala muito de você entregar a verdade, ao saber, ao conhecimento, deixar de lado ego, ambição. Ele fala muito da questão da ambição. Ele te pede para se entregar à vulnerabilidade de estar ali estudando e de passar muitas horas estudando, de se dedicar ao estudo, de ter uma vida que é uma jornada muito solitária no momento que você está estudando, porque ele não fala sobre ser solitário. Ele, pelo contrário, ele afirma que você tem que estar reunido à sociedade, porque o intelectual não é alguém sozinho. Mas ele afirma que, sim, quando você está ali, entre quatro paredes, sentado, é você e você, é você e o silêncio, e é você aquilo que tá ali diante de você. Ele tenta te trazer um olhar mais humilde diante de que vai ser difícil, você vai ter que estar ali, você vai ter que se dedicar e passar horas e abdicar, em certo saber abdicar de alguns momentos da sua vida externa, mas também abdicar do estudo para a sua vida externa. Então, eu estou usando muito esse livro para construir uma personalidade voltada para o equilíbrio que ele fala. Nesse livro eu descobri que os gregos, os filósofos, praticavam atividade física. Não necessariamente triatletas. Pera, gente.
porque às vezes eu solto umas que realmente não tem necessidade. Ignorem. Eles também tinham uma alimentação balanceada, eles tinham momentos de lazer. Nutrir um momento de estudo, eles se nutriam de outras esferas da vida que eram necessárias para sustentar aquele momento de estudo. Então, onde eu quero chegar com isso? Que assim, a medicina, ela tá se tornando uma profissão que tá muitíssimo concorrida, em níveis difíceis de pontuar. Ainda não busquei esses números e eu não quero falar deles por isso, porque eu não pesquisei. Mas o ponto que eu quero falar é que a medicina tá um pouco banalizada. Sim, ela tá concorrida, a educação médica tá decaindo bastante. Então, se apegar apenas ao lucro não sustenta. Como também se apegar apenas à humanização e ajudar ao outro também não sustenta. A gente tem que sustentar de dentro para fora, porque quando nós estamos nutridos e conscientes daquilo que nós estamos fazendo, sabendo que a medicina vai te sugar de muitas formas, você tem que conseguir se sustentar em outras esferas, que tem que ser a base da sua vida. Eu acredito que para trazer uma saúde emocional, uma inteligência emocional, um bem-estar e uma realização na sua profissão, esse livro aqui tá sendo incrível. Ele tem uma citação que eu vou ler porque eu não sei ela decorada. Este último é o estado de espírito de um vocacionado. Ele exige uma séria resolução. A vida de estudos é austera e impõe pesadas obrigações. Ela recompensa e largamente, mas requer dedicação que poucos são capazes. Os atletas da inteligência, como os do esporte, devem prever privações, longos treinamentos e uma tenacidade às vezes sobre-humana. É preciso doar-se de todo o coração para que a verdade se doe. A verdade só serve a seus escravos. A jornada da medicina hoje em dia, para você não dá mais para ser médico generalista, é uma responsabilidade imensa. Você saber muito de tudo, né? Então, a especialização te dá um pouco de privilégio, que ela te direciona, sabe? Você foca numa coisa e ela dá para você escolher aquilo que te nutre. É muito longo o processo. Fazer residência, depois fazer outra residência e anos que você tem que se dedicar àquilo, se você realmente quer a medicina como construção pessoal, construção de vida. A medicina para mim foi uma transformação, porque como eu não venho de uma classe elitizada, classe média, eu venho de classe baixa e eu lutei muito para estar aqui, onde eu tô, com o meu nomezinho aqui, lindo, né? Não foi fácil. E uma coisa que eu tô botando na minha cabeça é que não vai ser fácil daqui pra frente, mas não é porque não vai ser fácil que precisa ser ruim, que precisa ser voltado pra essa rede de produtividade que você tem que mostrar o tempo todo e que você cria algo pra tentar tapar um buraco que você sente quando você tá ali sozinho. O conselho que eu dou é que você tenha noção da jornada que você tá enfrentando. Atalhos podem ser muito confortáveis. Eles são confortáveis até o momento. Para você sair deles e mudar a direção é mais difícil. Então é melhor a gente se manter naquela trajetória difícil do que ter que mudar depois. Então a gente tem que ser inteligente, estratégico, então isso necessita muito de um autoconhecimento. E esse é o conselho que eu posso dar. E quem quiser, tá aqui a indicação desse livro. Eu tô na página 69. Eu comecei em janeiro e eu tô realmente lendo aos pouquinhos. Mas assim, eu tô lendo e quando eu acordo 5 horas da manhã e eu olho pra ele do meu lado, eu abro e olho alguma coisa, é a minha motivação. Eu relembro o que ele tem a ensinar e me dá um pouquinho de ânimo e de satisfação naquilo que eu tô fazendo, encorajamento. Então, é isso. Eu tenho uma prática agora de neurologia e eu tenho um prazer imenso que você chegou até aqui, sério, porque eu falo muito e eu falo devagar, tá bom? Então, seja bem-vindo e espero que tenha gostado do conteúdo.